meu nome é Tracy, tenho 32 anos e sou de Boston. Eu já acreditei que família significava amor e apoio incondicional. Isso foi antes de me excluírem do nosso reencontro depois de 10 anos separados, rindo dos meus supostos fracassos pelas costas. O que eles não sabiam era o quanto eu havia conquistado enquanto me descartavam. A expressão no rosto deles quando apareceram sem querer na minha porta? Absolutamente impagável. Me conte de onde você está assistindo. Inscreva-se e fique por aqui para ver como a família que me rejeitou acabou ficando sem palavras na minha sala de estar. Cresci em uma modesta casa de tijolos em um bairro de classe média nos arredores de Boston. Não era chique, mas era confortável o suficiente. Meus pais trabalharam duro para dar a mim e ao meu irmão mais novo uma vida decente. Meu pai era vendedor de seguros e minha mãe dava aulas para a terceira série na escola primária local. Nunca fomos ricos, mas tínhamos o que precisávamos. Tudo mudou quando eu tinha 15 anos. As brigas já duravam anos, mas naquele verão, meus pais finalmente decidiram se divorciar. A separação não foi só entre eles. Dividiu toda a nossa família. As pessoas escolhiam lados, e as reuniões de fim de ano se tornaram campos de batalha de comentários passivo-agressivos e silêncios tensos. Em meio a todo o drama familiar, minha avó Rose foi meu porto seguro. Ela morava nesta linda e antiga casa vitoriana à beira do lago, a cerca de 1 hora da cidade. Ela estava na nossa família há 3 gerações e, apesar da tinta descascada e do piso rangente, era mágica para mim. A vovó Rose nunca tomava partido em disputas familiares. Sua porta estava sempre aberta para todos, independentemente da facção a que pertencessem. Família é família, dizia ela, mexendo seu famoso molho de cranberry que aparecia em todas as reuniões. Desentendimentos vêm e vão, mas o sangue permanece. Enquanto a avó tentava manter todos juntos, meus primos Allison e James se tornaram os filhos de ouro da família. Allison foi para Harvard com uma bolsa parcial e fez questão de que todos soubessem disso. James havia fundado um negócio de paisagismo de sucesso logo após o ensino médio, que rapidamente cresceu e passou a atender alguns dos bairros mais ricos de Massachusetts. Em todas as reuniões familiares, suas conquistas eram celebradas com brindes e felicitações, enquanto minhas dificuldades acadêmicas eram recebidas com olhares preocupados e conversas sussurradas. Eu não estava fracassando. Eu simplesmente não era excepcional nos aspectos que minha família valorizava. Minha tia Margarete, irmã mais velha do meu pai, tornou-se a matriarca não oficial da família quando a saúde da vovó Rose começou a piorar, no final da minha adolescência. Margarete sempre foi teimosa e preocupada com o status, mas, assim que assumiu o controle das reuniões familiares, elas se transformaram de reuniões informais em eventos formais, onde o cargo determinava o lugar à mesa. Durante o ensino médio, trabalhei em uma cafeteria local e, mais tarde, aceitei um segundo emprego como garçonete para economizar para a faculdade. Enquanto Allison teve sua educação na Ivy League financiada em grande parte por contribuições familiares organizadas pela tia Margarete, juntei empréstimos, bolsas de estudo e minhas economias para frequentar uma escola estadual com um bom curso de arquitetura. Arquitetura? Questionou tia Margarete, com as sobrancelhas franzidas, quando anunciei minha especialização em um jantar de Natal. É uma área difícil para mulheres. Você não se sentiria mais feliz em algo mais adequado? Por adequado, eu sabia que ela queria dizer menos ambicioso, algo que não decepcionasse a família quando eu inevitavelmente fracassasse. Mas a arquitetura não era apenas uma escolha de carreira para mim. Era uma vocação. Desde pequena, construindo estruturas elaboradas com blocos e, mais tarde, esboçando projetos de construção em vez de prestar atenção em álgebra, eu sabia que queria criar espaços que mudassem a forma como as pessoas viviam. Nossas reuniões familiares na casa do lago da vovó eram eventos anuais dos quais todos eram esperados. Com o passar dos anos, evoluíram de encontros alegres com natação e churrascos para relatórios de status onde todos eram esperados para mostrar suas conquistas do ano anterior. A última reunião a que compareci antes de partir para a Califórnia foi particularmente dolorosa. Eu tinha acabado de me formar em arquitetura e, embora estivesse orgulhoso dessa conquista, tendo trabalhado em vários empregos e mantido boas notas, minhas notícias não foram nada comparadas à aprovação de Allison na faculdade de Direito e ao anúncio de James de que estava expandindo seus negócios para New Hampshire. Boa sorte para encontrar um emprego nesta economia, disse meu tio Paul, dando-me um tapinha no ombro com um falso incentivo. Essas áreas criativas são tão competitivas.
Você sempre pode vir trabalhar para mim na concessionária se as coisas não derem certo. O reencontro terminou comigo sentado sozinho no cais, observando o pôr do sol sobre o lago, e fazendo uma promessa a mim mesmo: construiria uma vida nos meus próprios termos, longe dos padrões de valor que minha família usava para medir. 2 semanas depois, aceitei uma posição de nível básico em um pequeno escritório de arquitetura em Los Angeles, coloquei tudo o que tinha no meu Honda de 10 anos e dirigi pelo país em direção a um futuro que eu mesmo criei. O sol da Califórnia era diferente do clima da Nova Inglaterra com o qual eu havia crescido, mais brilhante, mais intenso, cheio de possibilidades. Meu apartamento em Los Angeles tinha pouco mais de 46 metros quadrados, com uma cozinha tão pequena que eu conseguia tocar as duas paredes com os braços estendidos. O aluguel consumia metade do meu salário inicial, mas eu não me importava. Eu estava a 4.800 quilômetros de Boston, dos olhares de desaprovação da tia Margaret e dos conselhos condescendentes da prima Alison. Os primeiros meses foram mais difíceis do que eu esperava. O escritório de arquitetura em que trabalhei era especializado em reformas comerciais, o que não era exatamente o tipo de trabalho de design inovador que eu sonhava. Passei os dias fazendo pequenas modificações em layouts de shoppings e plantas de restaurantes. À noite, eu me sentava na minha pequena varanda com vista para um estacionamento, desenhando os prédios que eu realmente queria criar e me perguntando se havia cometido um erro terrível. A solidão era minha companheira constante. Eu não tinha percebido quão difícil seria construir uma vida social do zero em uma cidade onde todos pareciam ocupados demais com a correria para fazer conexões genuínas. Eu ligava para meu pai semanalmente, mas nossas conversas eram superficiais. Ele estava tentando reconstruir a vida após o divórcio, e eu não queria sobrecarregá-lo com minhas dificuldades. 6 meses depois do meu experimento na Califórnia, tudo mudou quando conheci Sandra Chen. Ela era arquiteta sênior em um escritório vizinho e me encontrou desenhando em um café numa manhã de domingo. Essa é uma abordagem interessante para a integração de materiais sustentáveis, disse ela, apontando para o meu desenho de uma casa na encosta da montanha com paredes vivas. Sandra se tornou mentora e amiga. Ela construiu sua reputação com projetos ecologicamente conscientes que não sacrificavam a beleza pela funcionalidade. Sob sua orientação, comecei a fazer cursos noturnos de arquitetura sustentável e certificação em construção sustentável. Quando uma vaga júnior se abriu em sua empresa, Sandra me incentivou a me candidatar. O salário era pouco mais do que eu ganhava, mas a oportunidade não tinha preço. Eu finalmente estava trabalhando em projetos alinhados com a minha visão. Minha primeira grande oportunidade surgiu quando a empresa foi contratada para projetar um centro de visitantes para um parque estadual da Califórnia. Sandra me designou para a equipe. Quando a arquiteta-chefe saiu repentinamente para trabalhar em Nova York, ela me deu uma chance. Aquelas semanas foram um borrão de 80 horas de trabalho, adormecendo na minha mesa de desenho e sobrevivendo à base de café e comida para a viagem. Coloquei tudo naquele projeto, incorporando elementos que fariam o edifício parecer crescer a partir da paisagem, em vez de se impor a ela. No dia da apresentação ao cliente, minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia controlar os slides. Mas quando comecei a explicar minha visão, algo mudou. O nervosismo desapareceu, substituído pela certeza de que eu sabia do que estava falando, de que havia criado algo que valia a pena. O cliente adorou, não apenas aprovou, adorou. O centro de visitantes foi construído em grande parte como eu havia projetado, e quando ganhou um prêmio regional de arquitetura pública sustentável, meu nome foi mencionado ao lado de arquitetos muito mais renomados. Esse reconhecimento me levou a mais oportunidades, projetos maiores e, por fim, a uma proposta de parceria da Sandra. Mas, a essa altura, eu já começava a vislumbrar um caminho diferente. Eu queria criar meu próprio escritório com foco específico em design residencial de luxo sustentável, casas que fossem ecologicamente corretas e bonitas. Abrir meu próprio escritório aos 28 anos foi assustador. Eu tinha algumas economias, mas nada substancial. Sandra apoiou minha decisão e até me indicou alguns clientes. Meu primeiro escritório foi uma garagem reformada com espaço suficiente apenas para minha mesa e uma pequena mesa de reunião. A descoberta veio de uma fonte inesperada. Um empreendedor de tecnologia que havia vendido sua empresa recentemente queria construir uma casa ecológica nas colinas próximas a Los Angeles. Ele viu o centro de visitantes que eu havia projetado e me encontrou. Todas as pessoas com quem conversei me disseram que preciso escolher entre luxo e sustentabilidade, ele me disse durante nosso primeiro encontro.
Quero alguém que não acredite nisso. Clientes abastados com preocupações ambientais queriam casas que refletissem seus valores sem abrir mão do conforto ou da estética. Eu havia encontrado meu nicho. Nos 4 anos seguintes, minha empresa cresceu de apenas eu para uma equipe de 12 pessoas. Nos especializamos no que a imprensa começou a chamar de um luxo consciente, projetos residenciais de alto padrão com impacto ambiental mínimo. Cada projeto me permitiu expandir ainda mais os limites, incorporando novas tecnologias e abordagens. A encomenda que realmente mudou tudo veio de uma construtora que queria criar uma comunidade inteira de casas de luxo ecológicas. O projeto UCID Harmony incluiria 20 casas personalizadas, todas projetadas de acordo com minhas especificações, tendo a sustentabilidade como princípio fundamental. O sucesso daquele projeto me tornou conhecido nos círculos arquitetônicos de todo o país. Prêmios se seguiram, além de palestras e artigos em publicações importantes. Eu não era mais o graduado em arquitetura esforçado que minha família havia descartado. Eu havia me tornado alguém que até eles teriam que reconhecer. Com a segurança financeira, surgiu a oportunidade de construir a casa dos meus sonhos. Comprei um imóvel com vista para as montanhas e para o mar e passei um ano projetando uma obra-prima moderna com vidro, madeira sustentável e espaços verdes. Painéis solares forneciam toda a eletricidade e sistemas de reciclagem de água de última geração minimizavam o desperdício. Era tudo o que eu sempre imaginei, 370 metros quadrados de espaço cuidadosamente projetado que refletia tanto minha estética pessoal quanto meus princípios profissionais. Ao longo desses anos de crescimento e sucesso, meu contato com a família se reduziu a telefonemas ocasionais para meu pai e cartões de Natal trocados com a vovó Rose. Eu lhe enviava fotos dos meus projetos, na esperança de deixá-la orgulhosa, mas nunca recebia muita resposta. Presumi que a tia Margarete estivesse filtrando a correspondência da minha avó, decidindo que merecia sua atenção. Disse a mim mesma que não me importava mais com o que elas pensavam. Eu havia construído uma vida que elas jamais poderiam ter imaginado para mim, uma vida que superou até mesmo as minhas próprias expectativas. Mas, no fundo, ainda havia uma parte de mim que desejava que pudessem ver quem eu havia me tornado. Em breve, esse desejo se realizaria, embora não da maneira que eu esperava. O e-mail chegou numa manhã de terça-feira de abril. Eu estava revisando os planos para uma propriedade à beira-mar quando minha assistente mencionou que algo de Margaret Williams havia passado pelo filtro de spam. Minha tia nunca tinha me enviado um e-mail antes, e ver o nome dela na minha caixa de entrada me deu um choque inesperado. A mensagem era breve: o aniversário de 90 anos da vovó Rose será comemorado com uma reunião de família no dia 15 de julho. Ela tem perguntado sobre você. Responda se tiver interesse. Nenhuma saudação calorosa, nenhuma esperança de que você esteja bem, apenas o mínimo de informação entregue com todo o carinho de uma multa de estacionamento. Mesmo assim, meu coração disparou ao pensar em rever a vovó Rose. 10 anos se passaram desde que a abracei para me despedir, prometendo deixá-la orgulhosa. Embora nossa comunicação tenha sido limitada, ela continuou importante para mim. A ideia de ela chegar aos 90 anos sem mim por perto para comemorar parecia errada. Respondi imediatamente: adoraria ir à festa de aniversário da minha avó. Por favor, enviem-me os detalhes. Posso organizar minha própria viagem e hospedagem. Dias se passaram sem resposta. Liguei para meu pai, que confirmou que, sim, a família estava se reunindo em uma mansão alugada em Boston para uma comemoração de fim de semana. Vai ser bom ter todos juntos novamente, disse-lhe vagamente. Percebi que ele não disse explicitamente que eu era bem-vinda. Depois de uma semana sem resposta da tia Margarete, enviei outro e-mail. Desta vez, a resposta dela chegou em poucas horas: estamos lidando com espaço limitado no local. A prioridade está sendo dada aos familiares que mantiveram contato regular com Rose ao longo dos anos. A insinuação me magoou. Sim, eu tinha me mudado para o outro lado do país, mas tinha enviado cartões, presentes e fotos. Eu ligava sempre que possível, embora as conversas fossem muitas vezes estranhas e unilaterais. Isso não foi suficiente para me garantir um lugar no aniversário da minha avó? Tentei uma abordagem diferente: entendo as preocupações com o espaço. Ficarei feliz em ajudar com custos adicionais, se necessário, para acomodar todos que desejam comemorar com a vovó. A resposta de Margarete foi ainda mais curta: a lista de convidados já foi finalizada. Talvez você possa visitar Rose em outra ocasião.
Naquela noite, navegando pelas redes sociais para me distrair da dor, vi uma postagem da minha prima Alison. Mal posso esperar pelo fim de semana épico do aniversário de 90 anos da vovó. A família toda reunida novamente depois de tanto tempo. A postagem incluía uma foto em grupo da última reunião que participei, comigo estranhamente posicionada na ponta, claramente sem me encaixar. Alison tinha me marcado, como se estivesse torcendo a faca. A seção de comentários foi pior. Vai ser incrível. Todo mundo confirmou presença? Sim, todo mundo que importa, Alison respondeu com um emoji de risada. Sentei-me no meu lindo escritório em casa, cercada de prêmios e evidências do meu sucesso, sentindo-me como a recém-formada insegura que eu era uma década atrás. Apesar de tudo que eu havia conquistado, minha família ainda tinha o poder de me fazer sentir pequena. O golpe final veio 2 dias depois, quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Era meu tio Paul, marido de Margaret. Tracy, Margaret me pediu para te ligar sobre o reencontro. Parece que houve alguma confusão. Que confusão? Perguntei. Eu disse que queria vir comemorar o aniversário da vovó. Houve uma pausa, depois um suspiro. Olha, é um lugar pequeno e, bem, pessoas que têm se envolvido em questões familiares têm prioridade. Entendeu? Ao fundo, ouvi vozes abafadas e depois risadas. Alguém tinha tapado o telefone com cuidado, pois ouvi claramente a voz da tia Margaret. Ela ainda insiste em vir? Diga a ela que estamos lotados. Mais risadas. Então, além disso, qual será a contribuição do fracasso da Califórnia? Mais um ano decepcionando a vovó Rose? O tio Paul voltou à linha, sem saber que eu tinha ouvido tudo. Então, veja bem, é só uma questão de espaço. Nada pessoal. Minhas mãos tremiam, mas mantive a voz firme. Entendo perfeitamente, tio Paul, obrigada por esclarecer isso. Depois de desligar, fiquei em silêncio, atordoado. O fracasso da Califórnia? Era isso que todos pensavam? Que eu tinha ido para o oeste e caído de cara no chão. Nenhum deles se preocupou em pesquisar meu nome online, onde teriam encontrado artigos, entrevistas e evidências de uma carreira mais bem-sucedida do que qualquer um deles poderia alegar. Mais tarde naquela noite, meu telefone tocou com uma mensagem de um número que eu não reconheci. Tracy, aqui é a Megan, a esposa do seu primo Thomas. Ouvi uma conversa sobre você ontem no jantar. Não concordo com a forma como estão te tratando, mas achei que você deveria saber que estão te chamando de decepção da família pelas costas. A Margaret convenceu a todos de que você está passando por dificuldades na Califórnia e tem vergonha de admitir. Só queria que você soubesse com o que está lidando. Fiquei olhando a mensagem por um longo tempo antes de responder com um simples, obrigado por me avisar. Naquela noite, não consegui dormir. Uma parte de mim queria enviar por e-mail links para artigos sobre o meu trabalho ou fotos da minha linda casa. Queria voar para Boston sem avisar e aparecer na reunião só para ver a cara deles. Mas outra parte de mim questionava se eu deveria me importar com o que eles pensavam. Eu havia construído uma vida da qual me orgulhava, me cercado de amigos que me valorizavam e criado uma carreira baseada na minha própria visão, e não nas expectativas dos outros. Por que eu precisaria da validação de pessoas que me descartaram anos atrás? Pela manhã, decidi proteger minha paz. Enviaria à vovó Rose um lindo presente e uma carta sincera explicando por que eu não estaria presente na festa dela. Eu me ergueria acima da mesquinharia e me concentraria na vida que havia criado para mim. Ou pelo menos esse era o plano. Mas o universo, ao que parece, tinha outros planos. 3 semanas antes do aniversário da vovó Rose, recebi um telefonema inesperado do meu pai. Os planos para a reunião mudaram, disse ele, com a voz tensa. O médico da vovó desaconselhou a viagem, então eles estão transferindo a comemoração para a Califórnia. Califórnia, repeti, atordoada. Onde na Califórnia? Los Angeles. Aparentemente, Margaret encontrou um lugar luxuoso lá que a impressionou. Ela está falando sobre dar a Rose um aniversário verdadeiramente memorável. Minha mente acelerou. Eles estavam trazendo a família inteira para minha cidade e ainda assim me excluindo da celebração. A ironia era quase demais. E eu ainda não fui convidado, não consegui deixar de perguntar. O silêncio desconfortável do meu pai foi resposta suficiente.
Você sabe como a Margarete fica quando toma uma decisão, disse-lhe finalmente. Olhei para ele. Ela mencionou o nome do cliente? David verificou suas anotações. Williams. Margaret Williams. A coincidência foi tão perfeita que quase pareceu orquestrada. Minha tia, sem saber, estava tentando alugar minha casa para a reunião de família da qual eu havia sido excluído. Você deveria fazer isso, disse David quando expliquei a situação. Cobra o triplo da taxa normal e doa para aquele programa de arquitetura para jovens que você adora. Isso é ridículo, protestei. Não posso alugar minha casa para pessoas que acham que sou um fracasso. Por que não? Eles nunca saberiam que é seu. Seu nome não está em nenhum dos anúncios de aluguel, apenas o da administradora, e seu endereço não está publicado em nenhum lugar online por questões de privacidade. Pensei nisso. A ideia de minha família, sem querer, comemorar na casa que eles presumiram que eu nunca poderia pagar era inegavelmente gratificante. Seria bem feito para eles, admiti. David sorriu. E imagine a cara deles quando perceberem. Quem disse que eles perceberiam? Retruquei. Se eu fizesse isso, ficaria no meu retiro como planejado. Mas, mesmo enquanto dizia isso, eu sabia que não era verdade. Se minha casa se tornasse o local, eu teria que ver as reações deles. Depois de 10 anos de rejeição e uma rejeição direta deste mesmo evento, eu merecia testemunhar a percepção deles. Liguei para o amigo corretor de imóveis do David e combinei tudo. A casa estaria disponível, com a equipe completa de buffet e serviços. O preço era alto, mas não exorbitante. Eu não queria que Margarete desistisse por questões financeiras. Uma condição, eu disse ao corretor, não mencione quem é o proprietário do imóvel. Os dias seguintes foram uma correria de preparativos. Providenciei que minha casa estivesse impecável, jardins impecavelmente cuidados, piscina azul cintilante contra o céu da Califórnia. Cada prêmio, cada matéria de revista, cada evidência do meu sucesso estava exatamente onde sempre esteve, nas paredes, nas prateleiras. Uma prova sutil, mas inconfundível, de quem eu havia me tornado. Informei minha governanta, Maria, sobre a situação, exigindo que ela guardasse segredo, mas pedindo que acompanhasse o evento. Quero que alguém de confiança testemunhe tudo, expliquei. Ela concordou com entusiasmo, já tendo ouvido falar muito da minha família ao longo dos anos. Na noite anterior à reunião, fiquei na minha sala de estar, observando o espaço com novos olhos. As janelas do chão ao teto ofereciam vistas panorâmicas das montanhas e do oceano. Os móveis personalizados, as obras de arte originais de artistas emergentes que eu apoiava, tudo de bom gosto, elegante e inconfundivelmente sofisticado. Durante anos, projetei esta casa como um santuário para mim, sem nunca pretender que ela fosse uma declaração para os outros. Mas amanhã, ela falaria muito para as pessoas que mais me subestimaram. Dormi mal naquela noite, alternando entre expectativa e ansiedade. Pela manhã, eu já tinha decidido minha abordagem. Não faria uma entrada triunfal nem criaria uma cena. Simplesmente estaria lá, calmo e digno, quando minha família chegasse. A chegada estava prevista para as 15 horas. Às 14h30, vestida com um vestido azul simples, porém elegante, que transmitia uma confiança casual, acomodei-me para esperar, imaginando como exatamente essa inesperada reunião familiar se desenrolaria. Precisamente às 3 horas, os primeiros carros começaram a chegar à minha entrada circular. Observei da janela do meu escritório em casa meus parentes emergindo, com os rostos voltados para cima para contemplar toda a extensão da propriedade. Mesmo à distância, pude ver suas expressões de admiração. Meus primos Thomas e Michael chegaram primeiro com suas esposas, seguidos pelo tio Paul e pela tia Susan. Eles se reuniram na base da escadaria da frente, gesticulando em direção aos detalhes arquitetônicos e tirando fotos como turistas em um ponto turístico. O dono deve ser algum produtor de Hollywood, ouvi Thomas dizer enquanto Maria, minha governanta, os cumprimentava e começava a mostrar-lhes o jardim dos fundos onde a celebração seria realizada. Mais carros chegaram. Rostos que eu não via há uma década surgiram, mais velhos, mas reconhecíveis, primos de segundo grau, tias-avós, a colega de quarto do meu pai na faculdade, que de alguma forma havia sido adotada permanentemente nas reuniões familiares. Todos eles circulavam pelos meus jardins da frente com expressões de apreço e inveja. Tia Margarete chegou com meu tio,
e sua entrada foi tão dramática quanto eu me lembrava. Ela usava um terninho de aparência cara e comandava os serviços de buffet com autoridade imperial, como se fosse dona do lugar. Meu pai me seguiu logo em seguida, parecendo desconfortável com um blazer pesado demais para o clima da Califórnia. Margarete, este lugar é incrível, disse ele, observando o teto alto da entrada. Como você o encontrou? Margarete se exibiu. Eu tenho contatos, Robert. Quando o local original não deu certo, eu mexi os pauzinhos. Sou melhor para o aniversário da mamãe. Fiquei fora de vista, observando e ouvindo enquanto meus parentes exploravam o jardim e a área da piscina, exultando com as vistas e a integração perfeita dos espaços internos e externos. Quem quer que seja o dono deste lugar deve ter contatos sérios, ouvi minha prima Alison dizer ao marido. Esses arquitetos costumam ter listas de espera de anos. Estamos tentando entrar na lista de clientes deles há séculos. A ironia era quase perfeita demais. O marido de Alison trabalhava para uma empresa de tecnologia que havia procurado repetidamente a minha empresa para projetar a casa do seu CEO, sem saber da ligação familiar. Recusamos devido à nossa agenda lotada de projetos. Quando a maioria dos convidados já havia chegado, uma van de luxo parou. O motorista ajudou cuidadosamente uma senhora idosa a sair, minha avó Rose. Ela parecia menor do que eu me lembrava, mais frágil, mas seus olhos estavam brilhantes e alertas enquanto ela observava o ambiente. Que lugar lindo, ouvi-a dizer ao meu pai, que fora ajudá-la. Tanta luz e ar. Me lembra aqueles desenhos que a Tracy costumava fazer. Meu coração se apertou com suas palavras. Ela se lembrava, tantos anos depois, e ainda se lembrava dos meus desenhos de infância. Por um momento, pensei em desistir do meu plano. Talvez eu devesse simplesmente ir embora e deixá-los comemorar sem o drama que minha presença causaria. Mas então ouvi a voz de Margarete, alta e clara do outro lado do jardim. Tivemos muita sorte de ter encontrado este lugar de última hora. O dono é um investidor de tecnologia que está viajando para o exterior. Você consegue imaginar ter esse dinheiro? Certamente não veio de desenhar quadros bonitos o dia todo. A referência desdenhosa à minha carreira fortaleceu minha determinação. Era a hora. Respirei fundo e atravessei a casa em direção às portas do jardim. Por um momento, fiquei ali, sem ser notada, observando minha família se reunir, com bebidas na mão, na minha propriedade, admirando meu trabalho de design, ao mesmo tempo, ignorando a carreira que o tornará possível. Então Maria me viu e, com um sorriso mal disfarçado, aproximou-se em voz alta. Senhorita Shepard, gostaria que eu mostrasse aos convidados os elementos arquitetônicos que você projetou, conforme combinamos? 30 cabeças se viraram simultaneamente. O jardim ficou em silêncio. Dei um passo à frente, em direção à luz do sol. Obrigada, Maria, mas acho que consigo fazer o passeio sozinha. O choque em seus rostos foi imediato e inconfundível. Copos congelaram a caminho da boca. Conversas foram interrompidas no meio da frase. Meu primo James chegou a deixar cair um canapé nas pedras imaculadas do pátio. O rosto da tia Margarete perdeu a cor tão completamente que me preocupei momentaneamente com sua saúde. Ela deu um passo involuntário para trás, esbarrando em um garçom que quase derrubou a bandeja. Tracy, meu pai foi o primeiro a falar, sua voz uma mistura de confusão e compreensão crescente. Olá, pai, eu disse calmamente. Bem-vindo à minha casa. Tia Margarete recuperou a voz, embora ela soasse mais aguda e menos confiante do que seu tom autoritário de sempre. Está é a sua casa? Mas como nós, eu não entendo. Uma coincidência notável, expliquei, caminhando mais para dentro do jardim. Seu aluguel não foi concretizado, e seu corretor entrou em contato com meu sócio. Ele reconheceu seu nome das histórias que eu lhe contei. Minha prima Alison me encarava com uma expressão de horror crescente. Seus olhos se voltaram para a revista sobre a mesa de centro ao ar livre, aquela com minha entrevista recente sobre design de luxo sustentável, com minha foto em destaque na capa. Você é aquela Tracy Shepard, ela sussurrou. A arquiteta. Eu sorri. Exatamente o mesmo. O tio Paul pigarreou, incomodado. Bem, isso é inesperado. Talvez devêssemos. Talvez vocês devessem ficar à vontade, interrompi suavemente.
Afinal, a festa de aniversário da vovó Rose foi planejada para este local, e não vejo motivo para mudar isso agora. Voltei minha atenção para minha avó, que observava a cena se desenrolar com olhos brilhantes e interessados, que não perdiam nada. Vovó, é maravilhoso ver você de novo. Feliz aniversário! Fui até onde ela estava sentada e me ajoelhei ao lado da cadeira. De perto, pude ver a fina rede de rugas que o tempo havia gravado em seu rosto, mas seus olhos eram exatamente como eu me lembrava, gentis e perspicazes. Tracy, ela disse, pegando na minha mão. Que surpresa adorável! Esta é mesmo a sua casa? É sim, confirmei. Eu mesmo projetei há cerca de 3 anos. É lindo, disse ela com sinceridade. Igual àqueles desenhos que você costumava me mostrar. Atrás de nós, eu ouvi o murmúrio da conversa recomeçando enquanto meus parentes tentavam processar essa reviravolta inesperada. Captei fragmentos de sussurros apressados, porque ninguém sabia. Ela deve estar bem para pagar por este lugar. Você viu o nome dela naquela revista de arquitetura? Meu primo James se aproximou cautelosamente, com a bebida na mão. Tracy, nossa, faz uma eternidade. Este lugar é incrível. Eu sempre soube que você faria coisas incríveis com sua arquitetura. Levantei uma sobrancelha, lembrando-me claramente de como ele certa vez me disse que eu deveria encontrar uma carreira mais prática. Você encontrou? Perguntei suavemente. Que interessante. Não me lembro desse apoio. Ele teve a delicadeza de parecer envergonhado e recuou para uma distância mais segura. Mais parentes se aproximaram, cada um subitamente alegando que sempre acreditaram em mim ou que disseram a todos que eu teria sucesso. A rápida revisão da história poderia ter sido divertida se não fosse tão claramente falsa. Tia Margarete permaneceu paralisada perto da piscina, seu rosto oscilando entre uma série de emoções, choque, descrença, cálculo e, finalmente, um sorriso forçado ao se aproximar. Tracy, querida, disse ela, como se fôssemos próximas todos esses anos. Que surpresa maravilhosa! Se soubéssemos que esta era sua casa, você teria. O quê? Interrompi, mantendo a voz agradável, mas firme. Me incluiu na comemoração? Reconheceu minha existência? Não me chamou de californiana fracassada pelas costas? Ela empalideceu novamente. Eu nunca disse. Por favor, interrompi-a gentilmente. Não vamos adicionar desonestidade à lista. Ouvi você falando ao telefone com o tio Paul quando ele ligou para me desconvidar. E a Mega me contou sobre os comentários sobre a decepção familiar. Perto dali, as conversas diminuíram enquanto as pessoas se esforçavam para ouvir nossa conversa. Acho, continuei, alto o suficiente para que os mais próximos ouvissem, que é hora de sermos honestos. Você está na minha casa agora, uma casa que eu projetei e paguei com a carreira que você abandonou. O mínimo que podemos fazer é sermos sinceros um com o outro. Então, desviando o olhar do seu rosto atordoado, dirigi-me à família reunida. Quem gostaria de fazer um tour pela casa antes do jantar? Terei prazer em explicar alguns dos recursos de design sustentável que foram apresentados na Architectural Digest e na revista Green Living. A mudança na dinâmica familiar foi imediata e palpável. Parentes que mal me notavam antes agora se aglomeravam, ansiosos para se associar ao meu sucesso evidente. Primos que nunca haviam demonstrado interesse na minha carreira, de repente, demonstraram admiração de longa data pelo meu trabalho. Conduzi-os pela minha casa, apontando os detalhes dos quais eu mais me orgulhava: as paredes verdes, o sistema de reciclagem de água, a integração solar. A cada revelação de um novo prêmio ou encomenda prestigiosa, eu vi a narrativa que eles haviam construído sobre mim desmoronar diante dos seus olhos. O fracasso da Califórnia se tornou uma história de sucesso da família no espaço de 30 minutos, e a ironia não passou despercebida por ninguém presente. Ao terminarmos o passeio pela sala de estar principal, notei a vovó Rose sentada em silêncio, observando tudo com aqueles olhos perspicazes. Havia uma conversa prestes a acontecer ali, uma que eu temia e ansiava. Mas primeiro, eu precisava recuperar minha dignidade diante da família que me dispensou tão facilmente. Olhando para seus rostos atentos, eu disse claramente: quero agradecer a todos por terem vindo comemorar o aniversário da vovó Rose. Apesar das circunstâncias incomuns, estou feliz em recebê-los em minha casa. O jantar será servido às 18 horas e, até lá, por favor, aproveitem o jardim e a vista.
Sintam-se à vontade para me fazer qualquer pergunta sobre a casa ou sobre o meu trabalho. Enquanto o grupo se dispersava, meu pai se aproximou hesitante. Tracy, eu não fazia ideia. Isso é incrível. Observei seu rosto, o rosto de um homem que escolhera o silêncio confortável em vez de defender a filha. Não, pai. Você não sabia porque não tentou saber. Nenhum de vocês tentou. Ele estremeceu diante da verdade, mas não discutiu. Você tem razão. Me desculpe. Foi um começo, mas havia muito mais a discutir. À medida que meus parentes se adaptavam a essa nova realidade, eu me preparava para as conversas mais importantes que ainda estavam por vir. Passado o choque inicial, minha família se dispersou pela propriedade, muitos ainda cochichando entre si, reavaliando sua compreensão de quem eu havia me tornado. Eu me vi sozinha com a vovó Rose no terraço com vista para o oceano. O sol poente pintava o céu em tons vibrantes de laranja e rosa, uma despedida californiana que nunca deixava de me emocionar. Essa vista nunca deve ficar velha, ela disse, com as mãos cuidadosamente cruzadas no colo. Não, concordei, sentando-me ao lado dela. É por isso que posicionei a casa desta forma, para capturar tanto o nascer do sol sobre as montanhas quanto o pôr do sol sobre o oceano. Ela sentiu em agradecimento e então voltou aqueles olhos perspicazes para mim. Por que você não me contou, Tracy, sobre tudo isso, seu sucesso, sua linda casa? A pergunta me pegou de surpresa. Eu tentei, vó. Te enviei artigos sobre meus projetos, fotos das cerimônias de premiação. Você não recebeu? A confusão tomou conta do seu rosto. Recebi alguns cartões ao longo dos anos, mas nada sobre a sua carreira. Margarete cuida da maior parte da minha correspondência ultimamente. Meus olhos não são mais os mesmos. Um frio se instalou em meu estômago. Será que a tia Margarete vinha interceptando minha correspondência todos esses anos, mantendo a vovó Rose alheia às minhas realizações para sustentar sua narrativa de que eu era o fracasso da família? Eu não fazia ideia de que você tinha sido excluída da minha festa de aniversário, continuou a vovó Rose, com a voz mais firme. Isso foi obra da Margarete, não minha. Perguntei especificamente sobre você várias vezes. O que ela disse? Que você estava ocupada demais com o trabalho para comparecer? Que a Califórnia tinha mudado você, te tornado importante demais para reuniões familiares? Ela balançou a cabeça. Eu devia ter pensado melhor antes de acreditar nela. Você sempre foi minha garota atenciosa. Lágrimas brotaram em meus olhos. Durante anos, presumi que minha avó havia me descartado, assim como o resto da família. Descobrir que ela havia sido enganada me doeu de uma maneira nova. Eu nunca estaria ocupado demais para comemorar com você, eu disse baixinho. Ela estendeu a mão para mim, sua pele macia e delicada contra a minha. Eu sei disso agora, e estou aqui na sua linda casa que você criou. Talvez não seja o reencontro que qualquer um de nós esperava, mas ainda assim é uma bênção. Um silêncio confortável se instalou entre nós enquanto observávamos o sol se pôr no horizonte. Depois de um tempo, ela falou novamente, sabe, seu avô construiu nossa casa perto do lago com as próprias mãos. Não assim, claro. Ela apontou para o meu projeto modernista. Mas ele se dedicou de corpo e alma, assim como você claramente fez aqui. Ele teria ficado muito orgulhoso de você. Aquelas palavras, tão simples e, ao mesmo tempo, tão significativas, fizeram algo se soltar dentro de mim. As lágrimas que eu estava segurando transbordaram. Eu queria que todos vocês se orgulhassem, admiti. Mesmo depois de construir minha própria vida, ainda havia uma parte de mim que queria que a família visse o que eu havia conquistado. E agora eles veem, ela disse simplesmente, embora nem todos merecessem o privilégio. Atrás de nós, veio o som de alguém pigarreando. Virei-me e encontrei meu pai parado, incerto. 6 meses após o reencontro, iniciei um programa de mentoria para jovens mulheres interessadas em arquitetura sustentável, especialmente aquelas sem apoio familiar ou conexões na área. O programa, que leva o nome da minha avó, oferecia bolsas de estudo, estágios e orientação a estudantes talentosas que, de outra forma, poderiam ser ignoradas. Quando me entrevistaram sobre minha motivação para criar a fundação, falei abertamente sobre minha própria jornada. O sucesso sem apoio é possível, disse ao Architectural Journal.
Mas ninguém deveria ter que construir seus sonhos sozinho simplesmente porque sua família não consegue enxergar seu potencial. Esse artigo gerou uma enxurrada de histórias semelhantes de outros profissionais que obtiveram sucesso apesar das dúvidas familiares. Formamos uma rede de mentores que entenderam o que significava criar o próprio caminho quando o caminho esperado não tinha apoio. 2 anos após o reencontro, organizei outra reunião em minha casa, desta vez planejada e intencional. Convidei apenas os familiares que haviam se esforçado genuinamente para me conhecer como eu realmente era, não como eles um dia presumiram que eu fosse. Era um grupo menor do que o da reunião original, mas as conexões eram autênticas. Enquanto observava minha avó rindo com meus amigos e colegas, meu pai conversando animadamente com meu sócio e os filhos dos meus primos brincando no jardim que eu havia projetado, percebi que família não é apenas o lugar em que você nasceu. Era quem você escolhia deixar entrar na sua vida de forma autêntica. A família que um dia me rejeitou não só deixou de testemunhar o meu sucesso. Ela deixou de conhecer a pessoa que eu havia me tornado. Alguns jamais teriam esse privilégio, tendo provado que não conseguiam enxergar além de suas próprias perspectivas limitadas. Outros haviam reconquistado o caminho por meio de esforço e mudança genuínos. A maior paz veio de não precisar mais da validação deles. Meu valor não estava vinculado ao reconhecimento deles, e meu sucesso não exigia o reconhecimento deles. Eu havia construído algo significativo inteiramente em meus próprios termos, e esse conhecimento era mais poderoso do que qualquer aprovação familiar poderia ser. Você já teve que criar limites com familiares que não viam o seu potencial? Como você lidou com a reconstrução desses relacionamentos ou com a decisão de não fazê-lo? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, clique no botão de inscrição e curta este vídeo para ajudar outras pessoas a encontrá-lo. Obrigada por ouvir minha jornada da rejeição à autorrecuperação. Lembre-se, as estruturas mais bonitas, sejam casas ou vidas, muitas vezes são construídas do zero, sem um projeto, mas com uma visão clara do que poderia ser.